essa situação da gente ficar, querer explicar tudo que acontece, todos os questionamentos, todos os comentários que as pessoas fazem, isso aí não dá muito certo. Um dia desse, eu não sei se você já passou por isso, então preste muita atenção. Um dia desse alguém passou por mim, a gente conversando, eu não lembro, já faz um tempo. Mas a pessoa falou assim: ah, você parece aqueles filhos de vó. E filho de vó, no contexto, pelo menos onde eu moro aqui, onde eu convivo, é aquela criança que foi criada pela avó, né, com todas as condições, mimada, né, vamos dizer assim. Criança mimada. E aí na hora eu não esperava que a pessoa ia fazer esse comentário, eu fui pego meio de surpresa. E aí aquela reação que a gente tem, pelo menos eu tenho, não sei se você tem também, mas eu tenho, né, daquela vontade de querer responder, de explicar ou de perguntar, já fiquei inquieto ali. Mas nesse caso aí eu preferi ficar em silêncio, né? Mas isso aí depois me incomodou, fiquei pensando, por que será que aquilo, a pessoa falou aquilo, tal, me incomodou. Confesso que incomodou. E isso não é legal. Se você também se identifica com esse tipo de situação, você pode continuar assim, mas eu decidi mudar, né? Eu já estava, né? Já tinha essa consciência antes, mas depois disso daí, acho que foi a virada de chave para mim. E aí eu fiquei em silêncio ali, passou um tempo, eu fui para casa pensando e depois eu cheguei a uma conclusão nessa situação aí. Porque na verdade a pessoa, em partes, ela tinha razão, porque teve um período da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, que a minha avó cuidou de mim um tempo. Só que o contexto que as pessoas enxergam na gente nem sempre é o contexto que a gente viveu. E essa pessoa aí, ela provavelmente ela me viu dessa forma e ela falou a leitura que ela tinha, né? Eu vivi realmente esse período, como eu disse, mas a minha mãe, ela separou, meus pais se separaram, eu era criança ainda, né? Muito novo. Então minha mãe praticamente cuidou de mim, dos meus irmãos. Minha mãe era manicure, né? Hoje ela é aposentada, mas não raras às vezes ela saía do salão que ela trabalhava como manicure e às vezes ia fazer unha, né, a domicílio. Então era praticamente o dia inteiro fora. Nesse contexto, minha avó ficou comigo um tempo, que já era uma senhora de idade aposentada, e acabava cuidando, me olhando, né? Cuidando de mim. Mas nesse contexto eu admito que eu fui um filho de vó, mas por necessidade, né? Por falta de opção. E aí, graças a Deus, ali eu não respondi, depois isso passou, eu superei. E um outro dia desses aí, a pessoa me falou um negócio que não tinha nada a ver, fora do tempo ali. Eu não lembro nem o que foi, ela também não explicou. Bom, eu percebi que foi algo que eu falei que a pessoa acho que acabou não gostando muito, né? Ou interpretou de maneira equivocada. E isso acontece direto, pelo menos comigo. E aí eu parei, sabe, de me preocupar. Por quê? Aí você fica tentando imaginar. O que será que eu falei? A pessoa não quer falar, fica pagando aquele mistério. Não, nada não sei o quê. Aí você pergunta, ela, não, tal. Bom, enfim, aí eu falei, quer saber, meu? Não vou ficar forçando minha memória, já nem tenho a memória já não tá nem tão boa assim para ficar forçando. Então, vou viver a vida, cara. E aí eu percebi que tem coisas, presta atenção, principalmente você que também passa por situações parecidas. Tem coisas que não compensa a gente ficar respondendo, querendo se explicar. Imagine só, você está tentando explicar aquilo que você é, tentando convencer uma pessoa a gostar de você, né? E aceitar, ou que você aceite a forma que ela te enxerga. Não dá certo, por isso que eu disse, não dá certo. Mas assim, para que não fique as minhas palavras, eu fui buscar uma base bíblica para isso. E aí eu me lembrei de uma passagem muito, muito bacana, né?
Na verdade, a Bíblia inteira é bacana, mas é interessante essa passagem aí. Para você que não conhece, eu vou fazer um resumo agora. Olha só o que diz o livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Olha só. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? No verso 16 do capítulo de número 3 de Daniel, os jovens, né, ali Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Meu, encaixou, cara. É o que eu precisava para virar minha chave. Para você que não sabe do contexto, houve uma época que a Babilônia, o Império Babilônico, você deve ter ouvido falar, ele invade Israel. Deus já tinha mostrado isso por meio dos profetas anos antes. Então a Babilônia invadiu Israel. E o que eles fizeram? O que o rei, né, a Babilônia liderada pelo rei Nabucodonosor, o que ele fez? Ele deixou os mais simples, os mais humildes lá em Israel para cuidar da terra. Afinal de contas, só eles mesmos já sabiam como lidar com a cultura, com o cultivo, né? Enfim, com todo o trabalho ali, precisava de alguém que conhecesse. Então eles manteve esses lá, deram poder a eles, ó, presta atenção. Deu poder para quem não tem nada, que é o que muitos fazem hoje, e ganharam a confiança. Ótimo plano. Mas os líderes, os inteligentes e aqueles que tinham poder foram levados cativos para a Babilônia. Nesse grupo aí, tinham 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que depois que mudaram os nomes deles, né? Que era Daniel, Azarias e o outro eu não me recordo agora, mas eles mudaram os nomes, até por uma questão de identidade, né? Outro aprendizado também. Uma outra estratégia é mudar o nome para ver se ele começa a se adaptar à nova cultura, para que ele esqueça da sua identidade. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com a minha e com a sua identidade. Mas esses jovens já tinham uma identidade bem clara na mente deles, já sabiam quem eles eram, não só para quem os conheciam, mas diante de Deus. E eles não tinham por hábito, né? O judeu não tem por hábito adorar imagens. Então, simplesmente, Nabucodonosor manda confeccionar uma estátua de 60 côvados, que é equivalente a 30 metros de altura, mais ou menos, e fala assim, ó, a partir de agora, quando a trombeta tocar, todo mundo vai ter que se prostrar diante dessa estátua. E foi isso que aconteceu. Porém, esses jovens, na hora que a trombeta tocou, eles não se dobraram, não se curvaram. E aí, o Zé Povinho, né, o fofoqueiro do rei lá, os fofoqueiros de plantão, chegaram em Nabucodonosor e falaram para ele, olha, tem uns caras aí que não tá se dobrando não, que não se curvaram diante da sua estátua. O que o rei faz? Né? Manda chamar, traz eles aqui para mim que eu quero saber dessa história. Foi isso que aconteceu. Nabucodonosor pergunta para eles se eles não vão adorar e o porquê, e a resposta foi simples e objetiva. Quanto a esse assunto, nem nos compensa responder. Quantas situações passamos todos os dias que as pessoas fazem comentário da gente sem nos conhecer realmente, só pela aparência. Quantas decisões que elas tomam em relação à nossa pessoa, sem ter passado 1 minuto de conversa com a gente, sem ter tomado um café, sem ter batido um papo, principalmente nos dias de hoje que é tão corrido. E elas agem dessa forma, simplesmente olhando pela nossa aparência, pelo que elas acham. E o pior não é isso. O pior é que nós, muitas vezes,
ficamos tentando convencer essas pessoas a nos aceitar da forma que elas querem. Só que nós temos a nossa personalidade, nós temos a nossa identidade e muitas vezes estamos deixando de lado. Eu quero dizer algo para você, eu vou fechar essa mensagem agora, dizer algo para você. Deus, ele te chamou e ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe quem é você e todos os seus defeitos, todos os seus suas qualidades, suas virtudes. E você não precisa ficar explicando para ninguém que você tem qualidades, que não é bem assim e tal. Deus, ele te conhece. E a partir de agora, se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer assim como eu estou fazendo. Então somente seja você. E quem tiver que te aceitar, que te aceite. Quem tiver uma leitura equivocada sobre você, paciência, o problema é dela. Ela que tem que começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Então eu espero que essa mensagem ela fique cravada no seu coração, que você possa cada dia se fortalecer ainda mais, sabendo que aqueles que gostam de você, eles te amam do jeito que você é. Fica na paz em nome de Jesus.